conosco esporadicamente, que o Senhor nos abençoe a todos, para que juntos possamos aprendendo aqui dessas lições, dessa classe. E oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João. A gente vai ler 4 textos aqui, só para introdução. E como é uma lição de perguntas, a gente vai, na introdução, vou colocar mais uma pergunta aqui. 1 João 2:2. 1 João 2:2. Seria para nós, Silvana? 1 João 2:2? É a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, aqui João está falando de Cristo, né? Então, ele está dizendo que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, 2 coisas só para entender desse versículo. A primeira, eu vou explicar depois de ler os 4 textos, que é a questão da propiciação. E a pergunta é essa, né? O que é propiciação? Mas é uma coisa que fala no texto aqui, que é para ficar claro para nós, né? João diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro. Aqui não é para dar uma conotação, né, do mundo inteiro como todo mundo, não. O mundo inteiro em qualquer lugar do mundo, assim como Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados aqui na igreja de Campinas, né? Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados daqueles que estão na igreja da Coreia, que está na igreja da Rússia, que está na igreja do Japão, que está na igreja dos Estados Unidos, e assim no mundo inteiro. Tá? Então, esse mundo inteiro, entenda-se isso, Cristo é a propiciação pelos pecados daqueles que são salvos por eles, em qualquer lugar do mundo. Outro texto aqui, você lê para nós, o Marcos, é Romanos, 1 João, ainda, 4:10. 1 João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ok, então de novo aparece aí, Deus enviou seu Filho, né, como propiciação pelos nossos pecados. Já que a gente vai responder isso aí. Vamos ver mais 2 textos. Romanos 3:25, eu leio. Depois, você lê Hebreus 2:17. Romanos 3:25, Paulo nos diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, está falando de Jesus, né, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pois é. E por último, Silvana, Hebreus 2:17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fazer propiciação pelos pecados do povo. E aí vem, então, a gente fazer essa introdução. O que vocês entendem por propiciação? É uma palavra comum na nossa teologia, né? E nós vemos aqui, nada, 4 versículos que fala dessa palavra aí. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Alguém gostaria? Nosso pagamento. O nosso pagamento é o nosso pagamento. A palavra propiciação, ela é uma palavra presente aí em qualquer culto, tá? Em qualquer culto. A gente fala do nosso culto ao Deus verdadeiro, ao Deus único, né? Mas várias seitas e religiões por aí têm a sua propiciação. Então, se um camarada vai lá, mata um frango numa esquina, está fazendo um sacrifício, uma propiciação por alguma coisa. Tá? O que é propiciação? Propiciação é um sacrifício que se faz para aplacar a ira divina. A ira divina, tá? É um sacrifício que se faz para aplacar a ira divina. Então, no nosso caso, dentro do cristianismo, Jesus Cristo, ele aplacou, ele afastou a justa ira de Deus contra nós, né?
Nós, quando pecamos contra Deus, em desobediência a Ele, Deus se irou contra nós, e justamente. Mas para aplacar essa ira, houve a necessidade de um sacrifício, e quem fez esse sacrifício foi Jesus. Então, em outras palavras, né, propiciação é um sacrifício oferecido a Deus com o propósito de remover a ira, a inimizade de Deus contra aquele que o adora. Então, nós que adoramos a Deus, precisávamos tirar essa barreira, essa ira, né? Essa inimizade de Deus contra nós. E isso só é feito através da propiciação. E aí vem o sacrifício de Cristo. Né? Interessante que Romanos, aqui no 3:25, texto que eu li, né? Paulo diz assim, né? A quem, ou seja, falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, no sangue de Jesus, como propiciação. E aí, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E olha só, por ter Deus na sua tolerância, ou seja, Deus tolerou, ele está virado, ele tolerou, mas não dava mais. Então, teve a propiciação, teve o sacrifício de Jesus. Então, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, só Cristo é capaz de fazer esse sacrifício de propiciação em nosso favor. Tem dois termos na teologia que nós estudamos, né? Especificamente hoje, que nós estamos estudando aí sobre o pecado, tem um termo. Então, se vocês ouvirem essa palavra, só para saber o que significa, né? É um termo da língua grega, chama, vou pôr H, né? Não sei se é assim que pronuncia, né? Hamartiologia, H-A-M-A-R-T-I-O-logia, hamartiologia. O termo hamartia significa erro, significa pecado. Então, a hamartiologia é estudo do pecado. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa lição 6, e já fizemos nas outras lições, nós estamos aí fazendo a hamartiologia, nós estamos estudando o pecado. Né? E um outro texto, um outro termo teológico que faz parte dessa nossa série de lições é a soteriologia, né? Soteriologia. Soterios, do grego, significa salvação. Então, o estudo da salvação é a soteriologia. Então, nós estamos num tema do semestre, caminho da salvação. Então, nesse estudo, nós estamos aí na soteriologia. Bom, então, só essa introdução para fazer aqui de alguns termos bíblicos. É importante a gente fazer essa ressalva, né? Porque muitas vezes está lendo a Bíblia, está falando da propiciação, e no Velho Testamento é direto, a gente vê esse termo, propiciação, o propiciatório, Moisés manda fazer o propiciatório. O que é isso? Então, é isso. Propiciação é um sacrifício que se faz para aplacar a ira de um Deus. No caso nosso do cristianismo, Jesus Cristo foi o sacrifício vivo, né? Que foi entregue em nosso favor para aplacar a ira de Deus contra nós. Eu imagino se Jesus Cristo não tivesse morrido em nosso lugar. A ira de Deus permaneceria sobre nós, ponto, sem salvação nenhuma. Bom, nós já vimos nas lições anteriores que Satanás, conforme a Bíblia chama, né, antiga serpente, né? Está lá em Gênesis, depois no Apocalipse 12:9, muito claro, né? Vamos só recordar isso aqui, Apocalipse 12:9. Se a gente tem dúvida desse nome que a Bíblia dá para Satanás, está claro aqui em Apocalipse 12:9, né? E foi expulso o grande dragão, ou seja, dragão também é um nome usado aí para significar Satanás. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, a Bíblia é muito explícita, é Diabo e Satanás, a antiga serpente. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bom, então a antiga serpente, Satanás, com grande sutileza, sagacidade, ele levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a desobedecerem a Deus, conforme a gente viu lá em Gênesis 3, de 1-6. Essa desobediência, então, ela quebrou aquele estado lá de perfeição que havia com os nossos primeiros pais, aquele estado de perfeição, de perfeita comunhão, né, entre Deus e o homem, e aí surge a barreira entre nós e Deus, que é o pecado, entre a criatura e o Criador. E o pecado a gente vê que passa a trazer para nós sérias consequências. Né? Então, nós vemos lá em Romanos 5:12, uma das consequências que o pecado
nos trouxe foi a morte física. Eu falei aqui, Romanos 5,12, recordando aqui. Paulo diz aqui, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, aí Paulo está falando da morte física, né? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, uma das primeiras graves consequências da desobediência de Adão e Eva foi a morte física. Mas não parou aí, não. Veio com a morte espiritual. Ainda em Romanos 3, 23, Paulo deixa claro para nós, né? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que todos nós perecemos e agora, sem a graça de Deus, estamos mortos espiritualmente. Uma outra consequência é a natureza pecaminosa que nós herdamos, né, dos nossos primeiros pais, que ela é transmitida aos nossos filhos, conforme o Salmo 51,5 diz, né, que em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu já nasci em pecado. Então, por hereditariedade, é transmitido aí o pecado de Adão até nós hoje. E aí vem uma primeira pergunta, das 6 perguntas da lição, vem a primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: por que somos culpados pelo pecado de Adão? Poxa, se foi Adão e Eva que pecaram, o problema é deles. Por que eu sou culpado pelo pecado de Adão? Essa é uma primeira pergunta que surge no nosso meio, que dirá no fora do nosso meio, né? No nosso meio evangélico, surge essa pergunta. E aí, como responder a ela olhando para a Bíblia, né? Então, aqui, vamos fazer uma retrospectiva histórica aqui ainda, já da nossa era, né? Os embates teológicos que tiveram aí. Vai ter um embate teológico aí no século V da nossa era, entre 2 grandes teólogos aí. Um teólogo era o Pelágio da Bretanha, né? E aí daí vem os pelagianos, Pelágio da Bretanha, porque nasceu nas Ilhas Britânicas, né? O que hoje é a Inglaterra, né? Ele viveu aí do ano 350 ao ano 423 da nossa era. Então, durou aí, viveu 73 anos. E contemporâneo a ele, surge aí para combater o que Pelágio veio pregar, veio o Aurélio Agostinho de Hipona, né? E o Agostinho é tão contemporâneo que quase que nasceu no mesmo ano e quase que morreu no mesmo ano. Agostinho, ele nasceu em 354, hoje a atual Argélia, na África, lá no norte da África, e ele morreu em 430. Então, viveu aí 76 anos. Um viveu 73, outro viveu 76, bem contemporâneo. Mas o que o Pelágio pregava, tá? E ensinava. E aí, no nosso meio, é considerado uma grande heresia. O Pelágio dizia o seguinte: ele defendia que a queda de Adão e Eva havia afetado apenas os dois, aos dois. Pelágio pregava que todo homem é totalmente responsável pela sua salvação. Se o homem quiser ser salvo, ele vai ser salvo. Se ele não quiser ser salvo, ele não vai ser salvo. E aí ele pregava que para a nossa salvação a gente não dependia da graça de Deus. Então, ainda segundo ele, o Pelágio, todo homem nasce moralmente neutro. Uma grande mentira. O salmista diz que nós nascemos em pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram, né? Mas ele diz que o homem nasce moralmente neutro e é capaz por si mesmo de influenciar a decisão divina da sua salvação. Eu consigo influenciar se Deus vai me salvar ou se Deus não vai me salvar. Se Deus pode me salvar ou se Deus não pode me salvar. Isso é o que ele pregava. Então, ele dizia que Adão foi um mau exemplo para nós. Um exemplo que a gente tem que conhecer, mas não deve fazer igual. E que, por outro lado, Jesus Cristo é um bom exemplo para nós, mas que a gente não depende de Jesus para a nossa salvação. Isso é o que Pelágio pregava. Tá? Então, dentro do início da era cristã, né, nós estamos aí no século V, houve essa heresia aí pregada por Pelágio. E para combater essa heresia, um outro bispo da igreja cristã, lá no século V, o Agostinho, ele vem e diz o seguinte, olha, Agostinho, então, defende que Adão, ele representava toda a raça humana e que a sua desobediência
afetou seus descendentes. Agostinho, ele ensinava que nós, os seres humanos, por nascermos em pecado, nós somos incapazes de nos salvar. Segundo Agostinho, fora da graça de Deus, é impossível que uma pessoa obedeça ou mesmo que uma pessoa busque a Deus. Ou seja, sem a graça de Deus, ninguém tem condições de obedecer e nem de buscar a Deus. Agostinho ensinou, então, que o primeiro pecado, o pecado de Adão, ele foi transmitido para nós e ele é transmitido a nós por hereditariedade, dos pais para os filhos. E que todo aquele que nasce de novo, todo aquele que é regenerado em Cristo, passa a fazer parte de uma nova família. E pela graça de Deus, é aplicada na sua vida a justiça do segundo Adão, ou seja, a justiça de Jesus Cristo para a nossa vida eterna. Então, vamos ler alguns textos para nos ajudar nisso daí. Eu já li Romanos 5,12, pedi para o Marcos ler João 1,12, e a Silvana vai ler Romanos 5, 18 a 21. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quer dizer, nós que uma vez herdamos o pecado de Adão, nós só temos chances de salvação se formos regenerados, tá? E João deixa muito claro, né, nesse verso 1:12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Quer dizer, hoje nós temos esse poder, né, de pertencer à família de Deus, porque somos salvos em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há salvação. E Romanos 5, 18 a 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Está muito claro aí esse texto de Paulo, né, falando aí essa verdade que Agostinho pregava. E Agostinho é interessante, você, Marcos, tem feito aí esses cursos lá no IDEL, né? Não sei se lá você tem se falado nos cursos sobre Agostinho, né? Mas Agostinho, ele é um dos principais teólogos e os reformadores, né, do século XVI, a Reforma Protestante, buscavam conhecimento também, né? Porque Agostinho é um que pregou sobre, olha só, como é que chama, até o alcance da teologia de Agostinho, né? A Igreja Católica, até hoje, ela reconhece só 4 doutores dentro da Igreja Católica, só 4 que pode ser, que ela chama assim de doutores. Doutores é teólogos mesmo, né? Ela tem o Jerônimo, que é o que traduziu a Vulgata, ela tem acho que, se não me engano, o Ambrósio, ela tem mais um que eu esqueci o nome, e não sei se é Clemente, né? E ela tem o Agostinho. Então, o Agostinho é um dos 4 doutores que o catolicismo tem até hoje no seu rol aí de grandes teólogos. Mas para nós, dentro da Igreja Reformada Protestante, para nós a gente pega os ensinos de Agostinho. E Agostinho, ele foi tão influente na sua teologia, então, a respeito da teologia da predestinação, que o Calvino mais que elucidou isso para nós, ele pega dos ensinamentos também de Agostinho. Lembra quando eu falei domingo passado sobre monergismo, né? Quem primeiro a introduzir isso na teologia foi o Agostinho. Agostinho que trouxe isso para nós. Ele falou, a questão do monergismo é mono, é um, e ergon, do grego também, é obra. Então, monergismo é obra de um só. Ou seja, Deus, na nossa salvação, ele é totalmente soberano. É ele que coloca em nós, é ele que nos regenera, é ele que nos dá fé, é ele que perdoa os nossos pecados. Nós somos totalmente passivos, o ativo é só Deus. Então, foi ele que introduziu essa teologia monergista, né?
E a Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, ela não aceita isso até hoje. Dentro da Igreja Oriental, o que vale é a sinergia, ou seja, se eu quiser ser salvo, eu sou salvo, se eu não quiser, eu não sou. Ou seja, o homem participa com Deus na salvação, mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, Agostinho deixou muitos ensinamentos para nós. E esse ensinamento que ele deixou aqui, né, nessa luta teológica contra Pelágio, né, os pelagianos, ele deixa muito claro para nós que Adão foi o nosso representante. Né? Adão foi o nosso representante. E eu já tinha falado aí na aula anterior, né, sobre essa questão da representatividade de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E eu tenho usado o exemplo aí, vou usar de novo aqui, no exemplo da seleção brasileira, né? Depois que eu vi esse exemplo aqui na revista, que eu sempre tenho usado, que fica muito claro para nós. Por exemplo, essa semana, para nós que acompanham futebol, mesmo que é distância, só de ler notícia, né? Essa semana começou as eliminatórias para a Copa do Mundo de 22 no Catar, né? E o Brasil foi lá na Bolívia essa semana jogar contra a Bolívia, parece que era 2-0, né? Não me engano, acho que foi 2-0. É de 5-0. Ah, então eu tô ruim. Foi 5-0. Foi aqui no Itaquera. E foi aqui mesmo, né? Então eu tô ruim. Então foi 5-0 aqui. E aí o que a gente vê? O Brasil ganhou. Tá lá, o Brasil ganhou. Mas eu não. Você vê, nem ver o jogo eu vi, nem pôr o pé na bola eu pus, mas ele ganhou. Então aqueles 11 que entraram em campo ali e meteram 5-0 na Bolívia, representou ali os 210 milhões de brasileiros. E assim é que Adão e Eva eram lá no Éden. Eles estavam ali nos representando. Então, se Adão e Eva ali não tivessem pecado, nós seríamos as pessoas mais abençoadas do universo, porque eles não teriam pecado. Mas por eles terem pecado, pronto, a gente herda isso deles. Então, em Adão todos nós pecamos. Vamos ler um texto aqui, pedir para o Marcos ler, Marcos, é 1 Coríntios 15, 22. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está muito claro aí, né? Porque como em Adão todos morrem. Então, todos nós. Adão pecou, mas passou para mim. Ele era o meu representante. Então, por ele ter pecado, ele morre e essa morte passa para mim. Então, as bênçãos de Adão seriam as nossas bênçãos, se ele não tivesse pecado. Agora, por ele ter pecado, as consequências do seu eu são as nossas consequências também. Uma declaração aí teológica, né, de Savoy diz o seguinte, né, sendo eles, Adão e Eva, a raiz, e pela ordenança de Deus, representantes de toda a humanidade, a culpa deste pecado foi imputada e a natureza corrompida foi comunicada a toda a sua posteridade, e dele descende por geração ordinária. Ou seja, todos nós que descendemos de Adão, foi comunicado a nós o seu pecado. Foi comunicado a nós as consequências desse pecado. E é interessante que essa declaração de Savoy diz assim, ó, todos os que deles, ou seja, de Adão e Eva, descendem por geração ordinária. Interessante esse termo, porque Jesus é o único que veio por geração extraordinária. Né? Mas quem veio por geração ordinária, que somos nós, herdamos isso de Adão. Jesus não herdou, porque a geração dele foi extraordinária. Outro teólogo, Barclay, comentando Romanos 5,12, ele diz que, em Romanos 5,12, né, está a ideia aí da solidariedade da raça. Né? Nós somos solidários com Adão pelo pecado que Adão cometeu. Interessante que os judeus, isso até hoje, né, se a gente encontrar um judeu aí um judeu mesmo, perguntar de que tribo você é, ele sabe de cor e salteado, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Levi, eu sou da tribo de Judá. Porque para o judeu tem muito essa questão da representatividade, não sou eu individual, é a minha tribo, é a minha tribo. Então, o judeu tem muito forte isso, essa questão da representatividade, né? Paulo, por exemplo, ele fazia questão de se identificar como da tribo de Benjamim. Paulo, da tribo de Benjamim. Então, Paulo, nos seus escritos aqui para nós, ele nos ensina, e assim Paulo fala, ele enxerga Adão não como um indivíduo, mas Paulo enxerga Adão como um representante de toda a humanidade.
E, como tal, o pecado de Adão transmitido a todos os seres humanos. Então, em Adão, todos nós pecamos. Quisera Adão não ter pecado, todos nós teríamos as bênçãos. Mas em Adão, todos pecamos. Então, o que eu quero... O que a Bíblia acaba, ela não fala isso, mas é como se tivesse lá o Ivênio e a Silvana lá no lugar do Adão, os dois teriam feito o que Adão e Eva fizeram. Eles eram os nossos representantes. Bom, quais seriam as implicações do pecado de Adão se não tivesse nos afetado, se tivesse afetado somente Adão? Quer dizer, quais as implicações que a gente pode imaginar que aconteceria a nós hoje se Pelágio, né, a doutrina de Pelágio fosse verdadeira? Primeira coisa, cada pessoa seria responsável por sua própria salvação. Então, se o pecado de Adão não fosse comunicado a nós, né, cada um seria responsável pela sua salvação. Seria desnecessário o sacrifício de Jesus. Ou então, se dependêssemos do sacrifício de Jesus, Jesus teria que morrer individualmente por cada um daquele que ele salvaria. Ele morre, ressuscita pelo Ivênio, ele morre, ressuscita pelo Marco, ele morre, ressuscita pela Silvana. E assim vai. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, como Adão nos representava na morte, né, no pecado, né, Jesus, como o próprio Paulo fala, o segundo Adão, ele vem para nós trazer essa salvação, representando para todo mundo, né, no seu ato ali na cruz, a salvação para todos nós. Apresentação viva do seu sacrifício, que aplaca a ira de Deus. Então, lembre-se de que você é tão responsável pelo pecado quanto Adão foi. Então, tentar se eximir da responsabilidade do pecado não é o caminho. E sim reconhecer a culpa e buscar o perdão de Deus. Então, aqui com isso a gente mata essa primeira pergunta, né? Nós somos culpados pelo pecado de Adão e pronto. E por quê? Porque Adão nos representava quando ali foi criado no Jardim do Éden. Então, tá claro? Tem alguma dúvida, Silvana? Alguma dúvida, Marco? Está muito clara a palavra de Deus. Uma segunda pergunta que as pessoas fazem, que nós mesmos muitas vezes fazemos, é a seguinte. Aliás, são duas perguntas numa, né? Existem níveis de pecado? E qual é o pior pecado? Qual é o pior de todos os pecados? Bom, vamos lá. A palavra de Deus, ela nos ensina que qualquer que for o pecado, do ponto de vista legal, ele já desobedeceu a Deus, pronto. Ele já rompeu com o que Deus nos determina, com o que Deus nos ordena. Então, todos os pecados, eles são igualmente maus, porque sejam pequenininhos, sejam grandão, ele desobedece à ordem divina. Mas em termos de consequências, aí sim, tem pecados que são piores do que outros, tá? Então é isso que a Bíblia nos ensina. Todos os pecados são iguais perante Deus no sentido de serem contra a sua santidade, né? De errarmos o alvo de não glorificarmos a Deus. Mas nas suas consequências, eles variam. E a gente vai ver isso daí. Então, primeira coisa, não existem níveis, né, no sentido da culpa legal pelo pecado. Então, alguns pecados a gente pode dizer que é leve, outros a gente pode dizer que é mais pesado. Foi só uma mentirinha. A outra foi um assassinato. Tá? Não adianta. Perante Deus, pronto, já pecou, já errou o alvo de glorificar a Deus. E, portanto, são dignos de castigo eterno. Lembra lá vamos pensar bem. O pecado que Adão e Eva cometeu não é um simples pecadinho? Deus falou para eles, vou te colocar no meio do jardim, tem árvore à vontade para você comer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eu só peço uma coisa, não coma daquela árvore. Porque aí Deus fala, porque certamente no dia que der comer, certamente morrerás. Poxa, um pecado tão pequenininho, comeu uma fruta, comeu do fruto da árvore, e pronto, a tragédia que deu. Então, para Deus, não importa o pecado, ser pequenininho ou ser grande. Não obedeceu, é pecado. Vamos ler um texto aqui, Marcos, lê para nós, é Tiago 2,10. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Então tá aí. Poxa, mas eu só cometi uma mentirinha. Você tornou pecado de toda a lei de Deus. Tá? Então você torna culpado de todos. Tá? Eu costumo fazer uma ilustração para esse versículo de Tiago aqui, do capítulo 2, do Tiago 10. É como se fosse assim, Deus está lá segurando uma corrente. Cada elo da corrente, digamos, é um mandamento, é um mandamento que eu não devo quebrar. Beleza. E eu estou pendurado aqui no último elo da corrente. Beleza. Qualquer elo que você arrebentar, a corrente rompe. Então não interessa. Qualquer elo que você rompeu, pronto. Então, é por isso que eu torno culpado de todos. Quer dizer, qualquer elo que eu romper dessa cadeia de mandamento que Deus me deu, tornei culpado de todos. Ou seja, eu me separo de Deus. Pode ser uma simples mentirinha. Pode ser um simples comer de um fruto que Deus havia proibido. Pronto, deu no que deu. Então, não existe níveis no sentido de culpa. Tá? Não tem pecado menor, pecado maior. Mas existem, sim, níveis no sentido das consequências do pecado. Aí, sim, a Bíblia fala para nós. Então, por exemplo, o mais grave dos pecados, ele pode ser perdoado quando a pessoa se entrega a Cristo em busca de salvação. Vamos ler um texto aqui, ó, 1 Coríntios 6. Eu ler aqui, 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Paulo diz assim, ó. Paulo dá uma lista aqui, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está claro aqui, ó. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Agora, presta atenção no que Paulo fala. Ó. Tais fostes alguns de vós. Então, Paulo, quando está escrevendo para os crentes de Coríntios, ele dá uma lista de pecados aqui, tremendos, pecados horríveis. E Paulo diz, ó, muitos de vocês aqui, cometeram esses pecados. Mas Paulo diz assim, ó, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. No Espírito do nosso Deus. Então, ó, Paulo dá uma lista aqui de pecados escabrosos, né? Cada pecado que Paulo cita aqui que dá medo, tá? E a gente vê, no nosso mundo de hoje está aí. Mas a pessoa que vive na prática contumaz desses pecados, a Paulo diz que não herdarão o reino de Deus, ponto. A Bíblia ela não mente, ela fala nua e crua a verdade. Mas Paulo diz aqui que pode ser o maior desses pecados, mas Cristo pode perdoar. A pessoa arrependida em Cristo recebe dele o perdão. Então, alguns desses pecados são piores do que outros, pois trazem consequências piores para nós, para os outros e para o nosso relacionamento pessoal com Deus. Vamos ver um exemplo aqui. Você vai ler João 19, 11. Vamos prestar atenção. Olha só o que Jesus nos diz aí nesse texto. João 19, 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim que de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Olha só, Jesus Cristo está sendo ali condenado à morte por Pilatos. Ele está aqui diante do tribunal ali de Pilatos. E aí, Jesus pega e fala para Pilatos o seguinte, olha, nenhuma autoridade, Pilatos, você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Agora, olha o que Jesus fala, ó. Pilatos, quem me entregou a ti? Quem que entregou Jesus? Judas. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, Jesus está ensinando para nós aqui que o pecado de Judas é maior do que o pecado de Pilatos. Pilatos, que o condenou à morte, é um pecado menor comparado com o pecado de Judas, que o entregou à morte. E é claro para nós, por quê? Poxa, Judas viveu 3 anos com Jesus, ele aprendeu com o mestre, e de repente ele trai o mestre. Pilatos nunca tinha visto Jesus. E Pilatos
a gente lê o texto bíblico, né? Ele até estava lá meio que querendo livrar Jesus, ó. Mas não tinha jeito, ele lavou as mãos, ó, crucificam, tá? E Jesus, na sua oração sacerdotal, no João 17, 12, Jesus, ele deixa um texto pesado para nós aqui. Ele estava orando a Deus, né, a oração sacerdotal. Todo João 17 é uma oração que Jesus faz ao Pai. E olha o que ele diz no 12. Lê para nós aí, Marcos. João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, Jesus aqui está orando a Deus e está dizendo o seguinte, ó, quando eu estava com os discípulos que tu me deste, né, eu guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha a soberania de Deus, né? Olha a soberania de Deus. Quer dizer, na soberania de Deus estava ali um entre os 12, com o propósito de trair Jesus, para condená-lo Jesus. E Jesus diz que o pecado que esse comete, Judas, é maior do que o pecado de Pilatos. E aí, já que eu estou aqui, vou ver um texto à mente agora, não tinha anotado aqui para a gente ler, mas já que veio à mente, vamos ler. Atos, capítulo 2, 22, 23 e 24. Você lê para nós, ô Marcos? Atos 2, 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Interessante, irmão, a gente lê esse texto, né? A gente está falando aqui que em tamanho de pecado, né? Jesus está nos ensinando que o pecado que Judas cometeu é maior do que o pecado que Pilatos cometeu, tá? Depois nós lemos lá na oração sacerdotal de Jesus, né? E Judas pecou, tá? Para que se cumprisse a Escritura, tá? E agora nós vemos aqui no verso 23, que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A sua soberania, Deus é soberano. Então, Deus é monérgico, né? Deus é monérgico. Ele faz tudo para a nossa salvação. Então, ele faz para a nossa salvação, ele entrega o seu próprio filho para a nossa salvação, para propiciar ao aplacamento da sua ira. Bom, então tá aqui, irmãos. Tá claro. Vamos ler um outro texto. Você vai ler para nós Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, fica claro aqui no ensino bíblico que o pecado, ele diverge de tamanho nas suas consequências. Deus está ensinando aqui que aquele que conhecia o que devia fazer e não fez, Jesus diz que ele vai levar muitos açoites. Agora, aquele que, digamos, teoricamente não sabia o que devia fazer, não sabia o certo que devia fazer, e errou, na Bíblia não está inocentando ele, não. Ele vai levar poucos açoites, mas vai ser punido. Tá? Vai ser punido. Então, com um texto desse, irmãos, dá até margem a lição, isso aqui não faz parte da lição, vamos abrir um parênteses aqui, né? Mas já fica aqui mais um conhecimento bíblico. Com base nesse texto aqui, nós podemos afirmar, né, com base nesse texto, que no próprio inferno, onde
onde todos os que sem Cristo serão condenados, vai ter graus de condenação. Uns vai ser mais condenados do que outros. Todos estão condenados, mas um mais que os outros. É o que a Bíblia nos diz. E todos nós que somos salvos por Cristo, no céu, embora estejamos ali sem pecado no céu, né? Mas vai ter graus lá, quem mais fiel foi a Deus, quem menos fiel foi a Deus. Então isso a Bíblia dá margem para nós, com esses ensinos de Jesus, tá? Galardões, os galardões. Alguém vai receber mais galardões, outros menos galardões. Bom, o autor, ele fecha essa pergunta, né, com a seguinte frase. Ele diz assim, ó: o pior pecado que podemos cometer é escolher pecar. Olha só, o pior pecado que podemos cometer é escolher pecar. Independente de qual seja o pecado, tá? Porque nós não podemos escolher as suas consequências. Você já pensou nisso? Então, irmãos, isso é uma grande verdade para mim, e que nos ajuda. A gente vai responder outras perguntas. A pergunta 3, a gente vai tentar fechar a pergunta 3 hoje, mas é uma coisa muito intrigante da nossa vida, né? Eu sempre reflito nisso. Você está sendo tentado a pecar. Pô, tenta fazer um exercício. Eu sempre faço assim, eu estou sendo tentado. Eu paro e penso, bom, eu faço esse exercício. Se eu cometer esse pecado, olha só, tem horas que você tem. Se eu cometer esse pecado, que consequência isso vai ter? A hora que eu penso na consequência, pronto, não vou fazer. Não vou fazer. Então é muito. Se a gente tiver. Isso aí, de novo, irmãos, isso é por Deus, é Deus ajudando, tá? É Deus dando aquele tempinho, ó. Pensa o que você quer fazer, tá? Pensa o que você tá imaginando. Então, se a gente fizer esse exercício de reflexão, quantos pecados a gente evita na nossa vida, né? Mas a Bíblia diz que é Deus que está fazendo tanto efetuar quanto realizar na nossa vida. Então, é Ele cuidando de nós. Até essas reflexões, onde Ele traz a sua palavra na nossa mente, por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Por isso nós precisamos conhecer os pecadores da Bíblia. Estuda os pecadores da Bíblia. Opa, esse pecado é igual aquele pecador da Bíblia. Não faça, olha o que deu. Olha o que deu, não faça, olha o que deu. Bom, a terceira pergunta aqui, mano, a gente para nela, diz assim, olha: como me perdoar depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Eu vejo essa pergunta aqui que o autor coloca na lição, tem muito aqui de questões, digamos, da psicologia, mas que a gente precisa ter cuidado com a psicologia, tá? Porque a psicologia humana, né, muitas vezes ela descarta Deus, ela vai analisar a mente humana, mas sem Deus. E essa pergunta, ela mais ou menos, ela tem essa nuance aqui. Como me perdoar depois que Deus e o próximo me perdoaram? Ou seja, poxa, será que Deus me perdoou porque eu mesmo não me perdoei? Bom, a Bíblia, irmãos, ela ensina para nós, de Gênesis a Apocalipse, que perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Vamos ler lá Colossenses 3,13, Silvana, lê para nós. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não, na nossa língua portuguesa, né, o termo desse verbo, o tempo verbal aqui é uma ordem, né? É ordem, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso algum tenha queixa contra outro. Assim como o Senhor Deus vos perdoou, perdoai vós também. Então, irmãos, perdão é questão de obediência, não é questão de sentir. Ó, eu não sinto que eu devo perdoar o meu pai. Eu não sinto que eu devo perdoar o meu filho. Eu não sinto que eu devo perdoar meu namorado, meu marido, minha mulher. Não é questão de sentimento, é questão de obediência. Eu tenho que perdoar e pronto. É ordem, é obediência. Então, só com isso, a gente já mata muita coisa da psicologia, tá? E a psicologia tende a trazer para nós, ó, eu preciso sentir que eu perdoei. Eu preciso sentir que eu recebi perdão. Não, é questão de obediência. Mas algumas pessoas, depois... Pode falar. Até o contrário, né, Ivene? Até assim, mesmo que
pessoa venha pedir perdão a mim e eu me acho, eu estou certo, eu ainda devo retornar a ela e também pedir perdão. Sim, sim. Né? A gente vai entrar nesse texto aí de Mateus 18, tanto você sendo ofendido ou se você sendo um ofensor, né, você tem que correr atrás do perdão. Bom, algumas pessoas, mesmo depois de pedir perdão a Deus e pedir perdão ao próximo, elas acreditam que perdoar a si mesma é um pré-requisito para experimentar paz e alegria. Então, por isso, antes de responder a essa pergunta, nós precisamos entender como que Deus nos perdoa. Tá? E aqui, irmãos, antes da gente começar a ler os textos, eu até fiz uma pergunta aqui que eu escrevi na lição, é assim, uma pergunta que a gente pode fazer, né? O que eu ganho em perdoar alguém? Então, para a gente entender, uma vez eu li um livro, eu li um artigo, eu li um artigo, perdão é tomar prejuízo. Então, eu aprendi isso, ó, perdoar alguém, eu vou tomar prejuízo, ponto. Eu vou tomar prejuízo. Então, eu não posso perguntar o que eu vou ganhar se eu perdoar o fulano de tal que me ofendeu. Você não vai ganhar nada, você vai perder. Mas você tem que perdoar. Tem que perdoar. Então, a pessoa até usa um exemplo, né? Ele tinha um relógio de estimação, e de repente alguém foi e furtou esse relógio dele. Ele descobriu quem que havia furtado o relógio dele, né? Bom, e nunca mais iria ver o relógio desapareceu. E aí ficou, perdoa ou não perdoa aquele ladrão que me roubou o relógio? Ele falou, perdoa, a Bíblia mandou você perdoar. E ele tomou um prejuízo, nunca mais vai ver o relógio. Então, perdoou, nunca mais vai ver o relógio. Então, essa pergunta, ela não cabe, né? O que eu vou ganhar em perdoar? Você não vai ganhar nada, você vai perder, mas tem que perdoar. Bom, vamos ler alguns textos aqui. Vamos começar, Atos 3,19. Você lê para nós, Marcos? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Tá. Então, primeira coisa é o seguinte, ó, sem o perdão de Deus, ninguém vai ser salvo. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o que a Bíblia nos ensina sobre perdão é isso. Ó, sem o perdão de Deus, ninguém é salvo. Então, o autor aqui, Lucas, né, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser... Esse aqui é o discurso de Pedro no templo, né? Para serem cancelados os vossos pecados. Quem nos perdoa é Deus. E sem esse perdão de Deus, não tem salvação. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, que o perdão de Deus, ele é suficiente e perfeito. Se Deus nos perdoou, perdoado está. Vamos ler Isaías 38, 17, Silvana. Isaías 38, 17. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Irmãos, Deus, ele lança para trás dele todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que nem se lembra mais. Miqueias diz, né, que Deus lança no mais profundo do oceano o nosso pecado. Então, o perdão de Deus, ele é suficiente, ele é perfeito. Deus nos perdoa e pronto. Terceiro, agora, na sua fala, Marcos, eu preciso perdoar para ser perdoado. Vamos ler lá, Marcos 11, 25 e 26? Eu leio esse texto aqui, Marcos 11, 25 e 26. Diz assim, ó, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu preciso perdoar para ser perdoado, tá? E agora, quando que eu preciso perdoar? Só quando eu sou ofendido? Ou só quando eu pratico ofensa contra alguém? Então, vamos lá, Mateus 18. Vamos lá, Marcos, lê para nós. Mateus 18, verso 15.
Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, o irmão me ofendeu. A Bíblia está dizendo o seguinte, ó, se o teu irmão pecar contra ti, se ele te ofender, vai atrás dele. Vai atrás dele. Se ele receber o teu perdão, beleza. Mas se não receber, paciência. Mas perdoa ele. Perdoa ele. Bom, agora leu o 22 até o 24, Marcos. É desse mesmo capítulo. Tá. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que mentira, mentira. É Mateus 5, 22 e 24. Vamos lá. Mateus 5, 22 a 24. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e, então, voltando, faze-te a tua oferta. Ok. O que Jesus está nos ensinando nesses dois textos, no primeiro lá de Mateus 18, e agora nesse aqui de Mateus 5, é o seguinte, ó, se eu sou a vítima, se eu sou aquele que foi ofendido, Jesus Cristo está dizendo, vai lá. Então, alguém me ofendeu. A Bíblia não fala assim, ó, se alguém te ofender, espere o cara vir te pedir perdão. Não. Se você foi ofendido, vai até ele. E se você ofender, vai até ele. Então, nós não temos saída, irmão. Nós não temos saída. A ordem é perdoar. Seja ofendendo, ou seja sendo ofendido. Vai. A Bíblia diz, vai. De qualquer forma, vai. Então, é um grande balde de água fria, né, nos ensinamentos do mundo. Não tem como. Por isso que perdoar é uma questão de obediência. 1 João 1,9, Silvano, lê para nós. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Então, pecado confessado, irmão, pecado confessado é pecado perdoado. Não é questão de sentir, é questão de fé. Eu cometi um pecado, confessei, Deus perdoa, ponto. Ainda não senti que Deus me perdoou. Não é sentimento, é questão de fé, é questão de confiança. É confiar que Deus perdoou. E por último, um texto aqui, Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Jesus já lá na crucificação, já lá na cruz, né, ele diz assim, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, a suficiência do perdão de Deus é maior que os meus sentimentos. Imagina Jesus sendo crucificado, estando ali naquela agonia, preso na cruz, né? Ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É ordem. E Jesus dando o exemplo aí, os seus últimos instantes de vida, né? Antes de morrer ali na cruz. Então, irmãos, para oferecermos perdão, nós não precisamos sentir que devemos perdoar. Nós precisamos obedecer. Da mesma forma, para ser perdoado por Deus e pelo próximo, nós não precisamos sentir que somos perdoados, nós precisamos confiar na promessa do Deus que é fiel e justo e que nos perdoa. E assim nós somos completamente perdoados e purificados. Pedro negou a Jesus, naqueles momentos antes do julgamento de Jesus, né? Pedro negou a Jesus, ele pediu perdão e Jesus o perdoou, ele foi restaurado, conforme lá em João 21 conta-nos a história, né? Judas traiu a Jesus, pensou que não seria perdoado, foi e suicidou-se. Quer dizer, se Judas, se tivesse
na presciência, na predestinação de Deus, que Judas pedisse perdão e seria perdoado, mas não estava. E Judas, então, ele se foi e se suicidou. Bom, não há o que se falar em perdoar a si mesmo. O nosso pecado, ele é contra Deus. Portanto, nós recebemos o perdão de Deus. Portanto, nós confiamos no seu perdão. Então, você pode aconselhar um amigo com estas palavras. Receber o perdão de Deus não é uma questão de sentir-se perdoado, é uma questão de confiar em Deus e nas suas promessas. Lembre-se, Satanás tem o prazer de nos acusar diante de Deus. Por isso, creia que o sangue de Cristo pode nos purificar de todo pecado. Nós devemos tirar de nós o sentimento, né, do nosso coração e lançar sobre Jesus. Então, irmãos, com isso a gente responde essa terceira pergunta. Tá? É como me perdoar depois que Deus e o próximo já me perdoaram. Tá? Então, não é questão de sentimento, é questão de obediência. E ser perdoado é questão de fé. Fé que nós temos, que nós somos perdoados. Amém? Aí, domingo que vem a gente continua nas outras 3 perguntas aí. Muito bom. Alguma contribuição nessas 3 perguntas, ô Marco, Silvana? É interessante, irmãos, só para concluirmos, né? Essa questão do perdão, né? Existe muito mito, né? Vamos chamar assim de mito, né? Sobre essa questão do perdão, né? Mas quando a gente encara que o perdão é um mandamento, e por ser mandamento eu tenho que obedecer, fica claro. Então, não tem essa, não, perdoo. O que a gente tem que também fazer uma diferenciação aqui, que é importante ficar ressaltado, perdão não significa eximir a pessoa das consequências do seu erro. Às vezes, eu não vou perdoar porque de perdoar significa que ela está isenta das consequências. Não é nada disso. Um assassino, ele pode ser perdoado, certo? Pela família que teve lá o ente querido assassinado, mas o ladrão, o assassino vai pagar a pena. Ponto. O perdão não está relacionado com não ter pena, não. Ter que pagar uma pena, né? Não é isso. Eu perdoo o assassino, mas ele vai pagar a pena pelas consequências do seu erro. Ponto. Nessa linha, né, Ivênia, é interessante a gente recorda de Davi, né? Porque, assim, a Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus, correto? Sim. Mas Davi causou um prejuízo teve um prejuízo em função do pecado grande. Sim. Mas por ele ser chamado segundo o coração de Deus, eu creio que o perdão de Deus a ele foi grande. Assim, Davi realmente se derramou diante de Deus. A gente vê em Salmo 51, o que realmente ele se prostrou ali diante do pecado. E prova disso que o pecado, eu tenho até apontado na minha Bíblia aqui, né, uma anotação: o pecado leva você para muito mais longe que você acha que poderia ir. Né? O pecado segura você por muito mais tempo que você acha que poderia ficar. Né? Foi isso te segura longe, né? Te segura longe, é isso aí. É isso aí. Mas o perdão na vida de Davi foi algo que realmente chamou a atenção. Você vê na questão de Davi, né, as consequências, né? Existe na lei que Moisés deixou para o povo judeu, né? Moisés deixou muito claro que o pecado de adultério ele tinha que ser punido com apedrejamento, né? Você pegava, lá em Levítico, se você for pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher eram apedrejados. Tá? Interessante, quando o profeta Natan chega diante de Davi para confrontá-lo, né, com o pecado que ele havia cometido, com a Batseba, e aí ele cai em si, ele vê o tamanho do erro que ele havia cometido, né? Natan fala para ele, você não vai morrer porque você confessou o seu pecado e se arrependeu. Quer dizer, Natan está dizendo para ele, a pena para o seu pecado era você ser apedrejado. Olha só o que Natan fala para ele. Mas não significa ali que uma vez que ele não foi morto ali pelo apedrejamento, que consequências não teriam. E a gente vê as consequências que teve
na vida e na família de Davi pós esse pecado, né? Irmãos, e uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, né? Por que que Deus não escondeu o pecado de Davi na Bíblia? Por que que Deus estampou o pecado dele na Bíblia? Tá aí. É para aprender com esse pecado, não faça o que ele fez. Olha a consequência que traz. E quantos homens não faz essa pergunta e vai no mesmo caminho, no mesmo erro, e colhe as consequências. Então tá aí, irmãos, é conhecer a palavra de Deus, por isso que o salmista, Salmo 119, guardo na tua palavra, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É isso, nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra Deus. Então fica assim, irmãos, amém. Então, Marcos, aí um bom domingo aí, fica na paz aí. Bom domingo para vocês também. Bom domingo, tá? Com Deus. Domingo que vem a gente retoma aí. Tá joia, Deus abençoe. Tchau. Tchau.